Olá, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos ao vivo aqui para a nossa live quinzenal, uma live mais do que especial. Eu sei que eu falo isso para todas as lives, mas essa é muito especial mesmo. Vocês terão que concordar comigo, né, Luiz? Teremos uma profissional, uma psicóloga renomada, nossa querida Mara Lúcia Madureira, também voluntária do Amor Exigente. Vão todos entrando, deixando seu boa noite, a cidade de onde você está nos acompanhando. A gente pede para que você curta essa live, compartilhe aí no seu perfil, para os seus amigos, para os seus familiares, para a gente atingir mais e mais pessoas. Sejam todos bem-vindos. Luiz, faz a sua saudação. Boa noite! Como vai você? Certamente, se você conhece o nosso programa, respondeu cada vez melhor. Porque é um compromisso que nós assumimos semanalmente de ficar cada vez melhor. E hoje, com certeza, nós vamos ficar cada vez melhor, porque a Divina Majestade reservou uma noite com duas Maras. Dona Mara Silvia, que é a nossa cofundadora, que nem precisa de apresentação, que é a responsável por estarmos aqui hoje, já que estamos aqui em nome do Amor Exigente. E a Mara Lúcia, que é lá de São José do Rio Preto, uma parceira extraordinária do Amor Exigente, que eu ouvi já por tantas vezes, mas sempre fico encantado pela quantidade de conhecimento e pela forma assertiva com que ela passa estes conhecimentos para a nossa família de Amor Exigente. Então, sem enrolar mais, bem-vinda, Dona Mara, bem-vinda, Mara Lúcia. Quero que vocês façam uma saudação. Em primeiro lugar, Dona Mara, saudando também a Mara Lúcia. E depois você, Mara Lúcia. Muito bom ter vocês conosco, muito obrigada, bem-vinda a todos. E sabe, eu estava conversando com a Mara Lúcia e dizendo da minha admiração por ela e dizendo, sobretudo, da importância de termos uma profissional do gabarito, da qualidade dela, que é tão amor exigente, que dá valor ao nosso programa. Queria agradecê-la e queria, nesse momento, contar para vocês. O tema da nossa live foi inspirada pelo Luiz Fernando a partir de situações que ele estava vivendo com algumas mães. Mas eu queria dizer a você, Luiz Fernando, a Mara Lúcia e a todos vocês que esse problema é muito antigo. Sabe, quando começou o Amor Exigente, nós tivemos que explicar a exigência porque as pessoas, quando percebiam que tinham sido muito permissivas e sem exigência, viravam uma coisa horrorosa, só exigência. E especialmente exigiam do outro, para que o outro mudasse. E foi então que nós idealizamos, concebemos as 3 semanas. Vamos começar exigindo de nós mesmos. Primeira semana, o princípio e eu, para ver se as pessoas se acordavam e reconheciam o quanto é difícil viver as coisas, fazer mudanças, e começando por si mesma, daí podia ser que dava certo, que desse certo, e deu certo. E a Maria Lúcia deve ter uma fala linda para dizer sobre isso. Muito bem-vinda, Mara Lúcia. Muito obrigada de estar conosco. Eu é que agradeço
esse convite maravilhoso, que para mim é uma honra e uma felicidade imensa estar aqui hoje com o Luiz Fernando, com a Dona Mara, esses gigantes do amor exigente, essas pessoas de uma capacidade infinita de auxiliar as outras pessoas. Quero desejar uma boa noite a todos, os que estão nos ouvindo, e agradecer demais a honra de estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação imensa, e a nossa live de hoje é uma versão do que se eu não mudar, nada muda, né? Antes de exigir do outro, exigir de mim. Olhar para minha pessoa e ver o que não está certo. E só tenho a agradecer imensamente e desejar uma excelente live para nós hoje, e que a gente possa contribuir no sentido de trazer reflexões. Não acredito que uma única live, um único momento vá fazer grandes transformações, mas vai iniciar um processo que nunca termina. Enquanto estivermos vivos, estaremos nos aperfeiçoando, aprendendo e buscando ser cada vez melhor. Que bom, Mara Lúcia. É realmente encantador falarmos sobre este tema, porque Dona Mara tem razão quando ela disse. Ontem nós tivemos uma comemoração em Franca e eu falei lá para o pessoal de Franca o motivo pelo qual eu sugeri para você, Mara Lúcia, este tema, porque vieram dois questionamentos ou dois casos, né, que surgiram nos nossos grupos aqui. Um deles, uma mãe que eu convidei para ir a um curso de tabagismo, para que ela pudesse aprender sobre a questão, em especial o narguilé, em especial os cigarros eletrônicos e tudo mais. E ela me respondeu assim, ela está no grupo, é uma mãe de um dependente químico, entrou no grupo por causa dele, e ela respondeu para mim, não, eu não vou nesse curso, eu fumo, o que eu vou fazer lá? Eu não quero parar de fumar. E aí eu fiquei pensando, puxa, né, ela entrou no amor exigente porque o filho dela usava drogas. E ela ainda, depois de tantos anos, já voluntária do nosso programa, tem esta visão ainda. E uma outra mãe que há poucos dias atrás, eu estava muito estressada, dizendo que o filho estava causando muitos problemas em casa, e nós pedimos que ela tivesse uma meta. E ela disse que a meta dela, naquele fim de semana, era sair com o marido para beber, para ver se ela esquecia um pouco aquilo que estava acontecendo na família dela. E, obviamente, o grupo disse que não era uma meta muito adequada, mas ficou na minha memória isto, né? Como será que nós tocamos, Mara Lúcia, o coração de quem está chegando ao amor exigente há pouco tempo, para que eles tenham esta percepção de que, primeiro mesmo, nós temos que mudar o nosso comportamento, exigir de nós mesmos mudanças, para depois poder exigir do outro. Como tocar o coração destas mães, destes pais que estão chegando ao amor exigente? Eu iria um pouco antes, Luiz Fernando, antes de tocar o coração dessas mães, desses pais, dessas pessoas que estão procurando o amor exigente, vamos tocar os nossos corações para acolhê-los com sabedoria, para que a gente não cometa o mesmo erro que eles cometem em relação aos entes com dependência química. A gente tem uma expectativa muito alta em relação às pessoas e por isso a gente se frustra. A nossa ansiedade faz com que a gente queira resultados muito rápidos, uma mudança radical num período muito curto, e a gente não dá um tempo para elaborar e assimilar. E esse tempo de cada um é um tempo diferenciado, é muito peculiar. Uns assimilam muito rápido, modificam muito rápido, e outros levam mais tempo. Nós, voluntários, precisamos, antes de tudo, compreendermos que somos pessoas falhas, que estamos aqui na condição de aprendizes, que aprendemos todos os dias com as nossas experiências, e que a gente precisa ter sabedoria, compreensão e inteligência emocional para aceitar essas pessoas no estágio em que elas chegam. Eu gosto, Luiz Fernando, de pensar no modelo, que eu não sei quem é o autor,
de 4 níveis de aprendizagem. O primeiro nível é o nível da incompetência inconsciente. É aquele momento em que eu estou pecando, fazendo coisas inadequadas, mas eu estou convencida de que eu estou certa. O mundo é que não me compreende, o mundo é que não consegue ter sensibilidade com as minhas necessidades. E quando as coisas dão errada, é por força externa e nunca pela minha incompetência. É aquele momento que eu falo assim, ó, eu sei que é assim e é assim que tem que ser. Esse é o meu jeito, eu penso dessa maneira. O nível 2 é o nível da incompetência consciente. A única diferença do nível 1 para o nível 2 é a tomada de consciência. É aquele momento em que eu percebo que o que eu estou fazendo está errado, mas eu continuo repetindo essa inadequação, e não é porque... E olha como a gente peca de não compreender esse estágio. A gente diz assim, se a pessoa sabe que está errada, por que ela continua fazendo? É porque quer, é porque gosta. Esse é um grande equívoco, evidencia a nossa ignorância em relação à ignorância do outro. Ninguém erra de propósito, ninguém está agindo mal, tendo consequências negativas por essas ações, voluntária, consciente, deliberadamente. As pessoas estão convencidas de que estão erradas, mas elas continuam errando porque elas não sabem como agir corretamente. Elas não sabem como fazer a coisa certa. Então, a passagem do nível 1 para o nível 2 é a tomada de consciência. Eu sei que está errado, mas eu não consigo agir de outra maneira. O nível 3 é o estágio da competência consciente. É aquele momento que eu preciso de um esforço muito grande para aprender novas formas de lidar com as minhas deficiências comportamentais, espirituais, aquilo que eu preciso aprimorar na minha vida, e eu preciso treinar essas novas competências. Eu preciso desenvolver novas habilidades, eu preciso dominar novas competências, aprender novos comportamentos para substituir aqueles comportamentos primários e disfuncionais. E isso leva um tempo que é diferente para cada pessoa. E o nível 4 é o nível da competência inconsciente. É quando esta prática já está tão enraizada, está tão desenvolvida, que eu não preciso mais pensar para agir. Eu ajo inconscientemente de modo adequado. Então, para essas pessoas que estão falando, eu vou tomar para esquecer o que está acontecendo, essa é a mesma justificativa, o mesmo argumento que o indivíduo vai usar crack. Eu vou usar para esquecer as minhas frustrações, as minhas insatisfações. Só que a pessoa não tem consciência. Ela não percebe que mesmo que tabaco e álcool sendo drogas legais, continuam sendo drogas. A legalidade não as torna menos nocivas, não as tornam menos letais, não faz com que estas drogas deixem de ser um complicador das relações familiares, um risco para acidente de trânsito, um risco para a saúde, e ela não percebe que ela está tendo a mesma falha que o outro. É como eu entendo isso, e ela precisa dessa conscientização, a tomada de consciência. Então, Mara, quer dizer que... Dona Mara quer perguntar? Pode perguntar, Dona Mara. Não, pode dar o seu retorno, depois eu falo. Não é nenhum retorno, é assim, eu compreendi muito. Aliás, Dona Mara e eu, Mara Lúcia, somos os que mais aprendemos nas lives. Eu estou vendo ela anotar lá e eu também estou anotando aqui. E eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo esteja também aprendendo bastante com você. Mas fico pensando, não é? Esta tomada de consciência, ela acaba acontecendo de uma maneira natural, é isto? Dentro dos grupos de amor exigente, ao ouvir outras partilhas, ao ouvir outros retornos, e ao ler a nossa literatura com os nossos princípios básicos e éticos, isto vai acontecendo de uma maneira natural.
E nós precisamos ter paciência e não devemos apressar este processo. É isso, Mara Lúcia, ou eu entendi errado? Olha, Luiz Fernando, eu não sei se eu entendi bem o significado de natural, mas não é uma coisa espontânea, é um esforço consciente que fazemos todos os dias para nos percebermos. Não adianta eu ir no grupo e esperar que, quase que de uma forma mágica, eu assimile o conteúdo. Claro que isso vai acontecer. Se você está imerso num contexto onde as pessoas estão falando de sobriedade, de evolução, de conhecimento, você acaba apreendendo e aprendendo sobre o tema discutido, né, o que está sendo feito ali. Só que não basta que eu fique ali ouvindo passivamente. Como você disse, eu preciso de metas, o amor exigente trabalha com metas, e estabelecer metas é difícil porque eu não sei nada a meu respeito. Parece que eu chego no amor exigente como meio que de forma robótica, automática, eu vou processando as informações do modo como eu chego nesse grupo. E esta acolhida, esse esforço, porque é um trabalho de aprendizagem. O amor exigente nada mais é do que troca de conhecimento, partilha, acolhimento. É um processo de ensino-aprendizagem. E a gente não aprende de forma muito natural depois de adulto. Quando é criança, a gente tem aquela aprendizagem pedagógica que parece uma esponjinha que absorve tudo que está acontecendo. Depois de adulto, a gente aprende de forma andragógica. A gente precisa desfazer algumas crenças para construir um novo modo de pensar. E isso já não é mais tão espontâneo. Exige um comprometimento. Não sei se respondi sua pergunta, Luiz Fernando. Mara, eu gostaria... Luiz Fernando, você vai falar se ela respondeu? Então, deixa eu dizer para a Mara. Olha, primeira coisa, eu gostei muito quando você disse que não se lembra do autor onde você viu esses estágios. Eu também não me lembro, e eu usei, e há tempo que eu não uso, com a palavra sabe. Não sabe nada. Sabe que não sabe. Começa a saber e a fazer ou não fazer. E daí é um fazer consciente. Começa a saber e a saber fazer. Então, só mudava a palavra, mas também não sei de onde eu aprendi isso. E o que eu vejo é que nós, no Amor Exigente, Mara, temos um programa de confronto fraterno. E o momento em que as pessoas fazem os disparates, nós não podemos ficar quietos. Nós temos que dizer sim e esperar que ela veja o absurdo que é estar ali tomando atitudes assim ainda, de querer mudança do outro, mas verdadeiramente não fazer a sua parte. E aí nós temos esses confrontos que às vezes eu me sinto até dura com os meus filhos e filhas, porque todos eles acabam sendo um pouco meus quando eu me aproximo, e o problema deles é meu também. E aí eu fico pensando, temos que, de certa forma, em algum momento, sacudi-los um pouco. Olha, vamos refletir sobre isso. Nosso programa diz assim, diz assado, e citamos coisas do programa. Isso tem dado certo, Mara. E acho que é isso que o Luiz Fernando estava propondo quando questionou aquelas pessoas. Você acharia inadequado isso? Bom, mas é uma parte do nosso programa, então melhor não falar se foi inadequado, tá bom, Mara Lúcia? Desculpe, porque realmente isso dá certo e tem sido uma força
para que as pessoas acordem e comecem a viver o amor exigente. Agora, o que é que eu gostaria de saber de fato de você? Existe na sua linguagem, na sua abordagem psicóloga comportamental, uma maneira de tocar o coração dessas pessoas para que elas se percebam fazendo o que não devem e rapidamente comecem a mudar de nível? Mara Lúcia, eu vou fazer um suspense para você responder, porque eu agora aqui vou até ter que tomar um suco de maracujá para guardar a sua resposta. Mas eu gostaria muito de, como nós terminamos agora o primeiro terço da nossa live, os primeiros 20 minutos, habitualmente chamamos o Tiago para nos dar um retorno, para dizer como é que estão as participações. É rapidinho, a gente brinca que é o comercial do Amor Exigente. Então, Tiago, aparece aí de novo, por favor. Estou aqui, Luiz, estou aqui. Vamos dar uma boa noite para o pessoal que está no nosso chat. Diomar Pereira, a Rose também está aqui, Nivalda de Franca, Maria Márcia de Mello, a Ana Paula, a Sônia de Sorocaba, Mônica, a Lilian de Belo Horizonte, a Tininha não poderia faltar. Quem mais está aqui? A Maria Ângela, Sônia de Petrópolis, Nanda de Araxá, Minas Gerais, Cleide de Piracaia, que são aqui em São Paulo, Marlene, Sorocaba, a Lúcia, Jussara, Goiás, deixa eu ver quem mais, Iraneide, bom vê-la aqui, Iraneide de Belém do Pará, Sandra, quem mais, Roseli, Sara Loredo, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Tá bom, Luiz, o pessoal tá ativo aqui, já nesse momento 117 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Vou fazer agora a propaganda, né, do nosso FA de prevenção. Posso, Luiz? Passando aqui embaixo na sua tela o endereço do nosso YouTube, youtube.com/Amor Exigente Oficial. Todas as segundas-feiras a gente sobe conteúdo novo preparado pela equipe nacional de prevenção da Federação de Amor Exigente, totalmente gratuito lá no nosso YouTube. Então tem lá o Educaê, tem o Amor Exigentinho dividido por faixa etária, o conteúdo está bem caprichado, está bem rico, é gratuito, é só você entrar lá e assistir no nosso YouTube, não perde porque está muito bom mesmo. Devolvo para você, Luiz. Obrigado, Tiago. Depois, no próximo intervalo, você fala da sacolinha do Amor Exigente. Bom, Mara Lúcia, eu já estou mais calmo agora, posso ouvir a sua resposta com muita tranquilidade. Dona Mara, como a gente comentava antes da gente entrar no ar, né? Eu digo para as pessoas, e quem estiver nos ouvindo vai saber disso, que eu não conheço nada mais efetivo e mais adequado do que o amor exigente para ajudar famílias e pessoas com problemas de dependência química e outros conflitos familiares não ligados à dependência química também. Quando a senhora me pergunta se eu acho inadequado, seria até uma afronta eu dizer inadequado. De forma nenhuma. O confronto ele é necessário, ele é fundamental. Nós precisamos confrontar as pessoas. Mas antes de exigir do outro, eu preciso perceber, exigir de mim, a consciência de que o outro está pronto. Como a senhora disse, é um confronto fraterno. Eu não estou confrontando no sentido de intimidar a pessoa ou exigir que ela faça o que ela não está pronta para fazer. Se a gente, vamos imaginar, num efeito cascata, por que as famílias se frustram e desistem muitas vezes e diz assim, chega para a gente e diz,
eu não aguento mais, eu já fiz de tudo e nada funciona. Fiz de tudo o que eu conhecia, não de tudo o que era possível fazer. Né? Dentro do meu repertório de conhecimento, eu fiz tudo e nada deu certo. Aí fala assim, o que você já fez? Eu estou cansada de falar, de brigar, de conversar, de expor, e nada funciona. Por quê? O timing, perdeu a sensibilidade de perceber o momento certo de fazer a coisa certa. O momento de confrontar, para que exista esse confronto, eu preciso estar segura de que o outro está pronto para encarar essa realidade, porque se eu antecipo, se eu me coloco antes deste momento, a pessoa não consegue nem sequer entender. Eu perco essa pessoa do vínculo, o vínculo enfraquece, ela desiste. Então, quando a gente fala de nós voluntários, e é uma coisa que eu gosto muito de falar no Amor Exigente, para a gente se policiar, para não correr o risco de cometer o mesmo erro que a família, de exigir precocemente ações para as quais o nosso querido ente familiar não está preparado para atuar. O confronto no Amor Exigente, ele é feito de uma maneira fraterna, por voluntários treinados, habilitados, capacitados para isso, e ele sabe o tempo certo. E se a gente perde a mão, a gente acaba estragando esse vínculo que a gente constrói com tanto amor e com tanta dedicação e com empenho também, porque não é tranquilo, não é fácil chegar no Amor Exigente, expor a vida, a pessoa tá cheia de preconceitos em relação à dependência, em relação aquela privacidade do histórico que ela vive. Depois ela se sente maravilhada que são poucos os participantes do Amor Exigente que não acabam se envolvendo e tornando voluntários e se orgulhando de divulgar a causa e dizer, eu participo do Amor Exigente, eu tenho um filho com dependência química, eu me curei, eu estou limpo. Para a gente se torna um orgulho, porque o tempo foi respeitado. Então, a forma de tocar o coração, dona Mara, é aquilo que a senhora sabe muito mais e há mais tempo do que eu. É o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento enquanto voluntários para estar falando nesses grupos e com essas pessoas de modo que elas percebam no tempo certo a hora de tomar decisões. Responde sua pergunta, dona Mara? Ô, minha filha, foi perfeito. Primeiro, o seu aval ao nosso confronto fraterno. Sabe, Mara, acho isso essencial nos nossos grupos. Quando nós não agimos com essa exigência, nós acabamos enfraquecendo a qualidade do nosso programa. Nós temos que levar os nossos voluntários a ouvir, a falarem o que os nossos companheiros, participantes de grupos, precisam ouvir. Quer dizer, eu conto a minha experiência, eu conto como um espelho, mostrando para que eles abram os olhos quanto antes, porque hoje em dia eu tenho medo de perder nossos... Sempre tive, mas hoje ainda mais, porque parece que é mais rápido tudo que acontece com eles. Então, temos que ser fortes nisso. E o seu aval, a sua aprovação, isso me deixa muito feliz, muito tranquila. E o que você falou, Mara, é sempre tão sábio, tão assertivo. Só você não me respondeu assim. Você tem alguma técnica, alguma maneira que você vê que é sábia, que é assertiva, para fazer com que as pessoas acordem, para que elas ajam? Você tem, Mara? Pode nos ensinar isso? Dona Mara, eu não me defino com nenhuma religião. Tenho formação católica,
mas hoje eu sou pluriespiritualista. Eu me incorporei tanto no amor exigente que eu prefiro me definir pluriespiritualista. Eu creio em Deus acima de todas as coisas, tenho muita fé e eu peço todos os dias, dona Mara, para que Deus me inspire, para que eu consiga entender a necessidade da pessoa que está na minha frente. Tá? Esse é o método que funciona na minha experiência profissional, que é aquela coisa de falar assim, ó, não me deixe exigir das pessoas antes de dar para elas o que elas precisam para ter esse retorno. Não me faça ser presunçosa de achar que porque eu falei uma ou duas vezes, a minha fala vai ter um efeito mágico sobre essa pessoa, mas que eu tenha o discernimento, né, de perceber o tempo dela, aceitar as coisas que eu não posso modificar, né? Eu não posso querer que ela dê conta de uma resolução para a qual ela não está pronta. E a fórmula que eu uso é essa de me policiar o tempo todo. Eu estou tendo essa sensibilidade, essa empatia para entender a dificuldade do outro, porque por mais que eu me considere uma excelente pedagoga, uma excelente educadora, por mais que eu me avalie positivamente no sentido de eu acho que eu instruo bem, que eu explico bem, às vezes eu preciso questionar se o modo como eu estou falando pode ser claro para a senhora, pode ser claro para o Luiz Fernando, mas para uma outra mãe pode ser completamente confuso. Ela pode estar num momento tão despreparado que vou precisar de mais tempo, de mais paciência e de moderar um pouquinho o tom na exigência. Não deixar de exigir jamais. Senão não seria amor exigente, seria amor complacente, seria amor tolerante, seria amor qualquer coisa, menos amor exigente. Então, a gente está aqui para exigir resultado. E eu falo para as pessoas, nós trabalhamos no amor exigente para ver resultados. A gente não trabalha para cronificar o problema, fazer de conta que estamos trabalhando, a gente trabalha para ver resultados, então é preciso que haja empenho. Às vezes, como a senhora falou, às vezes pareço até dura nas palavras, no modo de agir, mas é uma dureza que o outro tem que entender que é com amor. Existe sim o confronto, existe a exigência, mas antes disso existe o amor. Eu amo aquela entidade que está na minha frente. Eu quero que aquela pessoa realmente encontre a solução para que ela possa ter segurança para exercer esse aprendizado que ela adquire no grupo, na família dela, fora do contexto dos grupos, das reuniões. Porque não adianta nada, pode ser linda a proposta, pode ser maravilhosa, mas se ela não for aplicável, replicável, se ela não acontecer na vida real, que é lá na família, é lá no seio dessa instituição chamada família que as coisas acontecem. É lá, e a pessoa que está no amor exigente, ela precisa estar segura, ela precisa estar convencida de que realmente ela vai dar conta de exercer aquela nova atividade, aquele novo comportamento aprendido, para que ela faça. Então, a minha fórmula, dona Mara, é me policiar o tempo todo. Eu estou sendo coerente com aquilo que eu falo? Eu estou exigindo, sim, mas está tendo amor da minha parte? Eu estou tendo respeito pelo tempo dessa pessoa? Eu estou conseguindo entender que esse indivíduo não está evoluindo, não é porque não quer, é porque está tendo dificuldade. E, dona Mara, o essencial para finalizar. Eu sempre parto do princípio que se uma pessoa não está evoluindo com a minha ajuda, é porque eu não estou ajudando corretamente. Eu nunca transfiro a responsabilidade para ela. Porque se ela me procura, se ela vem até mim, se ela está aqui hoje ouvindo, é porque ela está buscando alguma coisa. E talvez o modo que eu estou fazendo não está produzindo o efeito esperado. Aí eu me obrigo, antes de exigir do outro, eu exijo de mim que eu reaprenda, que eu reedite a minha forma de falar, que eu encontre uma nova abordagem para aquela pessoa, para que eu consiga atingir o coração dela e começar essa mudança na mente, né? E aplicar isso na realidade. É muito lindo, é muito bom ouvir você, Mara. E sabe,
o nosso programa nos contempla com tudo que nós precisamos. Então, eu gostaria muito de aqui, à frente dos nossos voluntários, dizer como é que os confrontos fraternos, como é que a nossa exigência pode ser com essa exigência que a Mara nos propõe. Nós temos que partir do princípio que verdadeiramente nós não conhecemos o outro. É quase impossível você chegar na pessoa e saber o que ela é. A história dela é muitas vezes igual e nós já sabemos a história. A pessoa, o coração é diferente. Mas no Amor Exigente nós temos o nosso programa que nos ajuda a ficar muito mais completos. Eu não quero perder o tempo da Mara, mas veja, nós temos os princípios comportamentais que nos encaminham, que nos mostram o trilho. Nós temos as virtudes éticas, a bondade, a doação, a fidelidade ao programa, enfim, nós temos a responsabilidade social. Se deu certo conosco, se nós vimos dar certo para tanta gente, está tudo aqui tão brilhante, tão próprio, nós podemos ir nesse caminho, mas, sobretudo, nós temos a nossa comunhão com Deus. Sabe, Mara, eu costumo dizer que nós somos apóstolos, que nós somos profetas. Eu sou cristã, católica e vivo o meu cristianismo católico de uma forma muito plena. E eu acredito no Espírito Santo como um Senhor da vida que fala por profetas. E eu vejo muitos dos nossos, praticamente todos os voluntários, como profetas, falando a partir de uma espiritualidade que Nosso Senhor fala através de nós. Quer dizer, nós não temos as respostas, muitas vezes não sabemos o que dissemos, e a pessoa diz, olha, aquilo que a senhora falou deu certo, eu estou aqui por isso, por aquilo. Quer dizer, é você se entregar, Senhor, me use, eu estou aqui, eu não sei nada, eu tenho esse programa, use-me para chegar na pessoa com ele. E nós temos que estudar o nosso programa e conhecer, mas, sobretudo, fortalecer a nossa espiritualidade no nosso caminho. Essa pluralidade é linda, é linda. E é isso que eu acredito. Eu fico agradecida também de você me dar a oportunidade de falar isso, Mara. Muito obrigada. Mas eu queria não tomar seu tempo mais. Prometo que não falo mais, tá bom? Vamos ouvir você. O que mais você tem para nos ensinar, querida? A senhora até me constrange dizendo isso, dona Mara, porque quem aprende contigo sou eu, né? Eu é que aprendo com a senhora. Eu penso que nós temos que nos policiar o tempo todo, quando a senhora diz o Espírito Santo. Para quem tem formação católica como eu, me amparo em dois aprendizados, tanto Francisco de Assis, fazei-me instrumento da tua paz, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente quer ser um instrumento da paz de Deus. E dessa parte do Espírito Santo, né? Ilumine a minha mente, concedei-me a capacidade de iluminar a minha mente para que eu possa, de alguma forma, entregar para aquela pessoa o que ela precisa, porque realmente, como a senhora diz, eu não sei o que o outro precisa, eu suponho que sei. A senhora disse tão bem, dona Mara, as pessoas chegam com histórias muito parecidas, mas com vivências diferentes, com nível de aprendizagem diferente, com nível de ferimentos diferente, né? Uns estão arranhados, outros estão totalmente fraturados, uns estão
chegando firme em cima do salto, outros estão de cadeira de rodas emocionalmente. E a gente precisa dessa sensibilidade. Quem tem que agradecer a oportunidade de falar junto com dois gigantes aqui sou eu, dona Mara. Eu é que tenho que estar grata por isso. E não sei se o Luiz Fernando quer colocar alguma coisa, senhora, porque para as pessoas que estão chegando, estão nos vendo hoje pela primeira vez, ou mesmo aqueles que estão recentemente, eles precisam dessa informação sobre o modelo como os grupos funcionam. Eles precisam entender. Eu sempre digo para as pessoas que não é uma, duas reuniões, e às vezes nenhum programa de um ano que vai mudar a percepção. Para algumas pessoas, elas mudam em semanas. A gente vê de uma semana para outra a mudança no comportamento. Elas estão mais prontas, estão mais maduras. Para outras, são 2, 3 anos. O tempo necessário é variável para cada um. Né? A questão é a gente sempre estar ali para fazer este confronto, para colocar para a pessoa aquilo que ela não consegue enxergar, aquilo que ela não consegue ver, não consegue perceber, e que quem estiver nos ouvindo, ou mesmo depois nos grupos onde a gente multiplica essas nossas ações, esses nossos conhecimentos, que as pessoas entendam que mesmo que às vezes pareça presunçoso da nossa parte, a gente não quer dizer o que elas têm que fazer com a vida delas. A gente quer ajudá-las a encontrar, pelo mapa mental dela, o caminho que ela tem que seguir. O que funciona na sua família não funciona na minha. O que funciona na minha não funciona no Luiz Fernando. Por isso que o grupo tem essa riqueza da partilha de conhecimento. E é importante que os voluntários, as famílias e os próprios dependentes químicos que entendam que não adianta falar assim, se a minha mãe não me cobrasse tanto, eu não me aborreceria tanto para ir para usar droga. Espera lá, a tua mãe está fazendo o melhor que ela consegue. Ela está, neste momento, funcionando como ela pode. A minha mãe que deveria se tratar, a minha mãe que deveria frequentar os grupos de apoio, mas se ela não quer, se ela não consegue ver neste momento, está ali no mundo das sombras e não consegue ver que tratar a si não é eu vou me tratar porque o outro está dependente para ele deixar de ser. Eu vou me tratar para deixar de ser codependente. Vou me tratar para saber atuar de uma forma mais firme, mais exigente e mais amorosa, muitas vezes. Porque se não tiver amor, né, como diz o São Paulo apóstolo, sem amor eu nada seria, né? Seria como um sino que soa e não produz nada, não tem vibração, não tem a finalidade de atingir o outro. E tem um limite de parar também. A gente precisa exigir da gente o tempo de parar. Eu não acho que a gente desista das pessoas, mas como Cristo fala numa passagem do Evangelho, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, porque também não dá para você ficar dando pérolas aos porcos. Porcos não se alimentam de pérolas, eles vão pisotear tuas pérolas e vão te agredir. Às vezes, a gente está oferecendo aquilo que o outro não quer receber, não consegue, está num estágio tão diferente que não vai mesmo se encaixar na proposta. Nossa proposta não vai atingi-lo, né? E mais tarde ele volta. Às vezes a pessoa chega cheio de barreiras, cheio de defesas, não fui lá, não gostei daquilo, não tem nada a ver, não está em condição. E mais tarde, quando ela está mais preparada, mais evoluída, em termos de compreensão, quando ela já processou uma série de experiências, é que ela atinge a maturidade de aquilo fazia sentido lá atrás, agora eu sei o que aquele povo estava falando. Agora aquilo faz sentido. Então a gente precisa também ter essa paciência para esperar o tempo, como a parábola do semeador, a gente espalha a melhor semente, mas às vezes ela cai num solo infértil e não vai vingar. Às vezes ela vinga num terreno mais ou menos um pouquinho, e às vezes ela vai vicejar, ela vai brotar, ela vai vicejar e ela vai dar muitos frutos. Não é isso, dona Mara? É isso mesmo, Mara Lúcia.
E o nosso programa é tão bem tabulado que nós temos um nome para isso tudo que você está falando. É o quinto princípio ético do amor exigente, que é o princípio da bondade, que nos ensina que nós devemos transmitir os princípios observando as possibilidades de cada um. É essa observância que traz bondade para o nosso coração. Mas eu estou encantado com essa história da prontidão. Eu gostaria que você, depois do intervalo, nos falasse mais um pouco sobre essa questão da prontidão, em especial nas situações que as famílias possam estar enfrentando. Temos tido muita gente nas nossas reuniões, Mara, que estão com os filhos para sair da comunidade terapêutica ou para sair da clínica. E como que entraria essa questão da prontidão, tanto para o dependente quanto para o familiar. Mas antes de você responder, eu vou chamar o Tiago aqui, para o Tiago nos contar como é que estão acontecendo as coisas. Nossa live de hoje, então, está bombando, hein, Tiago? Bem mais do que as outras? Tá boa, audiência boa aqui. A Mara veio com audiência pesada hoje, hein, Mara? Os amigos do Facebook da Mara, ela sempre está atenciosa lá com os comentaristas, né, Mara, do seu Facebook. Tem que ter uma paciência, né? Vamos lá, pessoal. Eu cheguei para passar a sacolinha aqui. Vou passar aqui embaixo na tela para vocês, para a gente falar um pouquinho da sacolinha. A gente lembra que o amor exigente depende da ajuda de todos para permitir que a sua federação, que é uma instituição sem fins lucrativos, mantenha as suas atividades. Nos grupos presenciais, todos sabem, nós temos a sacolinha, né? E para contribuição voluntária dos presentes. E aqui, nesse modo digital, a gente tem a sacolinha virtual, onde a gente solicita a colaboração de todos. Está passando aqui embaixo na tela de vocês o endereço, o amorexigente.org.br/sacolinha. Você tem um link aí para poder fazer a sua contribuição no valor que você puder. Temos mais de 130 pessoas aqui nos acompanhando nesse momento, já passamos dos 140, e a gente solicita aí, você que está nos assistindo, que está gostando desse conteúdo, que contribua. Vou colocar aqui também o link no chat para facilitar, e aí basta você clicar para ajudar na contribuição, tá bom? Devolver para você, Luiz, que o tempo está passando. É isso mesmo. Não vamos enrolar mais. Vamos ouvir a Mara sobre a questão da prontidão. A Mara Lúcia. Depois a gente ouve a dona Mara Silvia. É muita Mara. No final, dona Mara vai contar o que Padre Haroldo explicou para ela, o significado do nome Mara, né, dona Mara? Mas agora a Mara Lúcia vai nos contar aí o que eu perguntei. A questão da prontidão, Luiz Fernando, eu penso que nunca estaremos prontos. Eu penso que o nosso processo evolutivo só encerra com a morte, aqui neste plano. Enquanto estivermos vivendo, estaremos aprendendo. E essa consciência que faz tanto com que o dependente quanto a família receba esse indivíduo da comunidade, sabendo que ele está iniciando ali um processo de aprendizagem, e a família vai ter que aprender um novo modo de interação. Aquele modo antigo, ou com excesso de bajulação, ou com excesso de complacência, excesso de tolerância, não funciona. Aquele modelo de excesso de cobrança, de imposição, aquela rigidez extrema, também não funciona. A nossa mente tem que ser maleável, a nossa capacidade de pensar e recuar. Aquilo tudo que foi feito resultou no que resultou. Então não dá mais para repetir esse modelo. Temos que estar prontos, não para executar um plano infalível, mas pronto para aprendermos a conviver com o aprendizado atual. Cada novo momento é um degrau que a gente vai subindo nessa escala evolutiva, tá? Eu digo evolução em todos os sentidos. Evolução enquanto filho, enquanto ser humano, enquanto pais, enquanto cônjuges, enquanto quem está vivendo esta experiência relacional.
essa relação interpessoal que estamos todos os dias aprendendo. Quando um ente é internado, ele é retirado do convívio, privado dessa convivência, ele vai estar lá aprendendo coisas, se desintoxicando, vivenciando um tratamento. A família, essencialmente, precisa estar amparada por um programa que eu, de verdade, não conheço nada melhor, não estou dizendo, pode até existir, mas eu desconheço, e olha que eu estou antenada com o que tem de amparo para a família independência química, do que o amor exigente, tá? Não subestimo nenhum outro programa, mas eu acredito de verdade que o amor exigente tem todas essas respostas para ajudar as famílias a lidar com essa nova situação. E elas precisam estar prontas para receber esse indivíduo e começar um novo relacionamento. Porque aqueles modelos anteriores, claramente, comprovadamente, não funcionaram. E a prontidão para aprender todos os dias, é isso que importa. Não é estar pronto para uma vida sem falhas, mas estar pronto para aprender todos os dias. Aprender que aquilo que eu aprendi ontem, se não funciona hoje, eu preciso aprender um outro método. E sempre tem. Não esgota. A capacidade de aprender, de se reinventar, de se reconstruir todos os dias é infinita. Eu posso não conhecê-las, mas o grupo traz vivências, traz conhecimentos transformadores. E eu acho que é isso que importa. Nossa, que bom que eu ouvi você, sabe, Mara? Realmente nós precisávamos dessa live. E o que eu gostaria também que você nos ajudasse é o seguinte, sabe, Mara, desde o começo, as famílias que, em vez de internar imediatamente o filho, mantinham o filho em casa e faziam da casa uma comunidade terapêutica familiar. Era um sucesso, era uma coisa tão linda. E eles próprios ficavam tão plenos, tão felizes. Mas nós podemos fazer isso na metade do caminho, quer dizer, como as drogas são mais fortes, como as famílias estão mais machucadas e muito contidas. Então, manda o menino, desintoxica, passa por todo esse processo de libertação e chega em casa para começar, de fato, uma vida nova de sobriedade. Bom, nós temos uma lista de ideias para que a família use, mas, como você bem disse, cada família tem que fazer a sua. Aquilo é só uma inspiração, porque é a família que vai decidir. Muito bem. Como é que você acredita que esse plano de atividades é um pacto na sua volta para casa? Então, a cooperação, os nossos valores todos, tanto éticos como comportamentais, vão ser postos em prática e vai ter consequência caso não seja cumprido. Falando isso para você, Mara, de que forma você nos ajudaria a vivenciar isso? De que forma você acha que seria mais fácil colocar isso na vida de um filho chegando e tornarmos a família, nos tornarmos famílias terapêuticas, famílias saudáveis? De que forma você usaria isso e nos ensina a viver isso? Por favor. Adorei essa ideia de lar, comunidade e famílias terapêuticas, né? Um lar terapêutico e famílias terapêuticas, Oramara. Achei isso fantástico.
É preciso que as pessoas, as famílias que estão nos grupos entendam que essa lista, esse roteiro que o amor exigente oferece, não é uma suposição de alguém baseado na sua experiência pessoal, mas é dessa coisa gigante que são todos os grupos de amor exigente, é uma compilação de tudo que aprendemos em quase 3 décadas de experiência com famílias, e a gente faz essa lista para propor. Quando nós lidamos com seres humanos, né, como a senhora bem disse lá no início, com outras palavras, mas eu entendi que foi isso que a senhora quis dizer, quando a gente lida com o ser humano, não tem regras, não tem um método que se aplique a todo mundo. A gente pega essa ideia proposta pelo amor exigente, esse roteiro inicial, essa proposta de mudanças de comportamento, e vamos desenvolver na nossa família. Eu estou começando uma nova vida, é o primeiro dia de uma nova vida, a chegada desse ente fora de casa, essa saída, esse afastamento. Então, eu vou testar essas propostas, eu vou ter que fazer ajustes, eu vou ter que compreender o que falta e o que pode ampliar ali, o que eu posso acrescentar. Porque no roteiro que nós temos ali, não é uma coisa fechada, engessada. Como a senhora coloca, é um norte, nós temos aqui um mapa para ser seguido, tem um caminho para chegar até lá, e aqui está o mapa. Isso não significa que eu possa desviar um pouquinho para tomar água numa mina, que quem fez o mapa não colocou aquela maravilha ali no processo. Isso não significa que no meu trajeto vai furar um pneu e eu vou ter que demorar mais para chegar. Então, nessa busca de desenvolver a proposta do amor exigente, eu vou adequando, eu vou ajustando a minha família. Quando a gente lida com o ser humano, eu só sei que o que eu estou fazendo está errado pela análise da consequência. Tudo que a gente faz achando que está certo. Só que eu sei que a minha intervenção foi correta pelo resultado que ela produz. Se está produzindo resultado negativo ou desastroso, está errado. Aquilo que eu estou fazendo não está funcionando. Eu preciso, e não está errado porque eu sou insuficiente, está errado porque eu preciso criar um novo meio de intervenção. Eu preciso ter essa flexibilidade. Isso aqui não funciona. O que está errado? É o modo como eu me expresso? É o modo como eu coloco? É a falta de algum ingrediente? É o excesso de cobrança? É a falta de cobrança? Essa proposta de hoje, né, como o nosso tema diz, antes de eu exigir do outro, eu tenho que exigir de mim. Eu tenho que me avaliar o tempo todo e ver o que eu posso melhorar na minha proposta, o que eu posso melhorar na minha intervenção. Exijo do outro, sim, mas de posse da consciência de que eu estou fazendo da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é aquela que produz resultados satisfatórios. Certo? Tem alguma coisa para complementar, dona Mara, Luiz Fernando? Mara, querida, tinha tantas coisas que nós gostaríamos de saber e tenho certeza que você que já nos ajuda há tantos anos poderá novamente nos ajudar em outras ocasiões. Mas nós temos a nossa disciplina de fazer esta live de 1 hora, então nós vamos agradecer a sua boa intenção de nos ajudar mais ainda hoje, mas o que você já nos trouxe foi de grande, grande valia, e nós vamos ter que ouvir, eu vou ouvir mais umas 2 vezes essa live para aprender tudo que você nos ensinou. E aí eu vou me despedindo de você, do Tiago e de Dona Mara, e vou pedir para a Dona Mara se despedir de você também e contar para você qual é o significado do seu nome. Ah, que alegria lembrar de Padre Haroldo. Sabe, Mara, quando eu cheguei, eu falei, Padre, sabe o que eu gostaria tanto de ser? Maria Silvia. É o nome da minha mãe e o nome da Mãe de Deus.
ele falou, mas, Dona Mara, o seu nome tem um significado importante no amor exigente. Eu disse, como, padre? Aí ele me deu, tem até no prefácio de um dos livros que eu escrevi, ele fez o prefácio, ele conta a passagem de Moisés, que diz que o povo de Deus chegou numa lagoa Mara, que é amarga, e que não tinha proveito para nada, aquela água não podia ser usada. Mas o momento em que Moisés tocou a mandado de Deus, tocou a água em nome de Deus, ela ficou uma água pura e própria para o nome de Deus, para o povo de Deus. Então, Mara, o nosso nome, quando toca, está aí, né? Qual é a passagem? Você lê, Tiago, onde está em Moisés? Posso ler? Faz favor. Então está aqui, ó, vou abrir aspas para o Padre Haroldo. Hein? Nas Escrituras, a palavra Mara quer dizer amarga. Porém, note, Moisés jogou um pedaço de madeira nas águas Mara e elas se tornaram doces. Javé deu-lhes ali estatutos. Mara, sendo doce pelo Espírito Santo, nos deu um livro maravilhoso. E é realmente, eu acho que o momento em que nós temos Deus da forma como nós temos, nós acabamos sendo úteis para o povo de Deus. A gente vai matar a sede de muita gente, a Mara Lúcia, a Dona Mara, e as maras que nos estão em volta aí, que estão em volta. Olha, eu quero muito agradecer você, minha filha, muito obrigada, a sua beleza, a sua sabedoria e a sua presença no amor exigente. Obrigada, Mara Lúcia. Muito obrigada. Suas despedidas, Mara Lúcia. Eu é que agradeço infinitamente a oportunidade de estar entre vocês, pessoas que eu admiro, pessoas com as quais eu aprendo todos os dias, né? E nós com as nossas amarguras, com as nossas doçuras, com as nossas capacidades, vivendo todos os dias, aprendendo cada vez mais, nos fortalecendo no grupo, né? O grupo nos fortalece, é uma troca aqui, eu acho que todos nós aprendemos todos os dias, e é isso que nos fortalece para que a gente continue essa missão que a senhora iniciou com o Padre Haroldo, e que já não é mais sua, né? Que agora é de nós todos, que agora nós tomamos posse disso tudo também, nos apropriamos dessa coisa maravilhosa para levar ao maior número de pessoas. Obrigada a todos os ouvintes, obrigado, Tiago, obrigada, Luiz Fernando, e obrigado, Amor Exigente, por me aceitar, por poder participar dessa experiência maravilhosa. Uma grande noite para todos. Pessoal, obrigado por mais uma live, obrigado a todos que curtiram. Teve gente que falou que chegou tarde, outros falou que teve que sair mais cedo, mas para todos vocês a live estará disponível no nosso Facebook, depois a gente vai colocar também no YouTube e também no nosso site, assim como está também esse livro aqui, que nós lemos a passagem que a Dona Mara citou, está à venda lá na lojinha aí do site amorexigente.org.br. Até a próxima live, e para finalizar, só um suspense, né, Luiz? Reservem a data aí, dia 12 de dezembro. Não vou falar o que é, só reserve a data aí na agenda de vocês. Tchau, até lá, até a próxima.